Estamos de volta com o Direto do Plenário. Acompanhe a partir de agora ao vivo pela TV Justiça a sessão desta quinta-feira. Tribunal Federal, e passa a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de setembro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Senhora ministra, senhores ministros, informo que estão presentes neste plenário um grupo de palestrantes nacionais e estrangeiros do 2º Congresso de Direito, Governo e Tecnologia, e sejam todos muito bem-vindos, e também os graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Coronel Fabriciano, Faculdades Unidas do Norte de Minas, de Montes Claros, Minas Gerais, Centro Universitário Unisal de Campinas, São Paulo. Tenham todos uma boa tarde, um bom acompanhamento desta sessão. Apregou para julgamento embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 5.617, que procede do Distrito Federal, da relatoria do ministro Edson Fachin, sendo embargante Câmara dos Deputados, embargado Procuradoria-Geral da República, interessados Presidente da República, Congresso Nacional, Amicus Curiae, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, CEPIA. Ministro Edson Fachin, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente, e como Vossa Excelência pregou, são os embargos de declaração numa ação direta de inconstitucionalidade, 5.617, que este plenário examinou. Nada obstante o exame levado a efeito, a Câmara dos Deputados busca que, mediante o reexame em sede de embargo de declaração, sejam elucidados os seguintes pontos que vou me inudentar na síntese do relatório, dizendo, portanto, que são embargos opostos contra acórdão desse tribunal que julgou procedente ação direta para, primeiro, declarar a inconstitucionalidade da expressão, entre aspas, 3, contida no artigo 9º da Lei 13.165 de 2015, eliminando o limite temporal até então fixado. Segundo, dar interpretação conforme a Constituição do artigo 9º ou ao artigo 9º, também da Lei 13.165, de modo a equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas e, portanto, ao menos 30% de cidadãs, e equiparar esse patamar ao mínimo de recursos do fundo partidário a lhes serem destinados, o que também deve ser interpretado como 30% do montante do fundo alocado a cada partido para as eleições majoritárias e proporcionais. E também ali se decidiu fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção, declarando-se a inconstitucionalidade por arrastamento do parágrafo 5º-A e do parágrafo 7º, artigo 44 da Lei 9.099 de 95. Isso foi, em síntese, o que já se decidiu. A mesa diretora da Câmara dos Deputados, na condição de embargante, questiona se a declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 5º-A e 7º do artigo 44 da Lei 9.096, tal como acrescidos pela Lei 13.165,
efetivamente produzirá como consequência a proibição de que recursos afetados e acumulados desde 2015 em contas específicas sejam despendidos nas eleições gerais de 2018 em benefício das candidatas mulheres. Portanto, esta é a questão subjacente aos embargos. E, então, a parte embargante aduz que a declaração de nulidade com efeitos ex tunc, cuja eficácia, em seu entender, ocorre a partir da publicação da ata de julgamento, contrariaria a teleologia do deciso, porquanto até então era legítimo que o partido reservasse valores do fundo inicialmente destinado às atividades de fomento à participação das mulheres, a fim de que fossem posteriormente utilizados para as campanhas eleitorais. Por isso, diz a mesa da Câmara, caso mantida a decisão, argumento que os partidos não poderiam fazer uso dos recursos do fundo partidário reservados para as campanhas femininas. Afirma-se ainda nos embargos, e abro aspas, que esse nefasto prognóstico entra em rota de colisão com o próprio escopo do julgamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta e consolidada de 5617, pois, e ainda entre aspas, a pretexto de protegê-las, mulheres podem ver suas candidaturas inviabilizadas devido ao desabastecimento financeiro, uma vez frustradas em sua legítima expectativa de recebimento de recursos em contas específicas para essa finalidade. Esse é o resumo do teor dos embargos, invoca diversos dispositivos que estão no relatório que distribui a vossas excelências, requereu concessão de cautelar ad referendum do plenário, no que a parte embargante por esse relator não foi atendida, e, por isso, solicitei, senhor presidente, a inclusão em pauta dos presentes embargos, a fim de que este plenário deliberasse sobre o pedido formulado e pela urgência que foi indicado pela embargante, indiquei, por esta razão, a presidência preferência para o julgamento. Esta é a síntese do relato que diz respeito a esses embargos, senhor presidente e eminentes pares. Vossa Excelência continua com a palavra para o voto. Pois não, senhor presidente. Eu destaco aqui uma preliminar para exame desta questão e depois, se for superada, adentrarei ao mérito. Eu estou a dizer, em sede de preliminar que reputo prejudicial, que os embargos de declaração não podem ser conhecidos, pois ainda não houve a publicação do acórdão que julgou a ação direta de inconstitucionalidade. Nesse ponto, eu registro que a publicação do acórdão constitui o próprio objeto dos embargos, razão pela qual, não tendo sido adotada essa providência, não há, ao menos do ponto de vista do julgamento e do seu resultado, não há o que ser embargado. Cito precedentes, na ADI 3255, relator saudoso ministro Menezes Direito assentou-se. Não se conhece dos embargos declaratórios opostos antes da publicação da decisão embargada, sendo certo que, no caso, a interposição ocorreu antes mesmo da juntada do acordo. Também há um precedente da lavra de nosso decano, o ministro Celso de Mello, na ADI 2075, tratando da chamada impugnação prematura, como também elemento que leva ao não conhecimento do recurso. E, por isso, entendo que a pacífica orientação jurisprudencial, em face da qual não se poderia conhecer dos embargos de declaração. Eu estou, portanto, destacando essa preliminar. Se ela for vencida, eu, obviamente, passarei adiante examinando outros aspectos e, sobre isso, me detenho por aqui, senhor presidente. Pela ordem, ministro. O relator não conhece, o ministro Luiz Fux pede a palavra. Eu gostaria só de fazer uma observação, é que essa era uma questão bastante tormentosa no STJ. Só que nós começamos a entrever
uma certa ilogicidade de conceber intempestivo o recurso de uma parte que se antecipa. Quer dizer, se ele é intempestivo, está fora do prazo. E essa discussão foi travada no STJ, à luz da legislação infraconstitucional do Código de Processo Civil, e pacificou-se lá. E tanto assim foi que o novo Código, para evitar dúvidas, ele estabelece no artigo 218, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 4º, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, eu ponderaria que seria uma sanção muito grave para aquele que se antecipa, equiparando aquele que oferece uma impugnação fora do prazo. Eu não vejo qual seria o prejuízo da antecipação, na medida em que a decisão é publicada no sentido de tornada pública quando aqui nós concluímos o julgamento. Mas, formalmente falando, aqui não temos acórdão publicado. No meu modo de ver, em termos de formalidade, o Código procurou resolver assim. Mas eu ouço as opiniões. O ministro Richard Fux está antecipando o voto ou só debatendo? É para ganhar tempo, até já antecipei o voto, de conhecer. Vossa Excelência conhece do recurso. Ministra Rosa Weber pede a palavra. Só uma pequena observação, senhor presidente. Eu compreendi perfeitamente não só a colocação, mas a preocupação do ministro Luiz Fux. E nós aqui, no Supremo, alteramos a posição, já que me encontrava. Num primeiro momento, se compreendia que os recursos poderiam ser intempestivos por prematuridade quando interpostos antes do início da fluência do prazo recursal. Depois, evoluímos na mesma linha, agora noticiada no STJ pelo ministro Fux, no sentido de que a prematuridade do recurso não impediria o seu conhecimento. O que me pareceu, a colocação do eminente relator, é de que, e era uma posição também que eu conheço, embora necessariamente não a endosse, de que sequer acórdão que se pudesse acoimar de omisso, contraditório ou obscuro, que são as hipóteses de embargabilidade, existiria aqui. Exatamente. Isso é que estaria sendo proposto o não conhecimento. Sim. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu gostaria de fazer uma complementação do que foi dito, só que sobre um outro aspecto. Esses embargos de declaração, em verdade, podemos chamar de embargos de declaração impróprios aqui, porque não se busca afastar obscuridade, contradição, omissão. Esses embargos buscam uma modulação. Eles buscam uma modulação porque foi o próprio Supremo Tribunal Federal que, alterando ou evoluindo no posicionamento, que, em regra, permitia já a modulação pleiteada da própria tribuna. Nós, aqui mesmo já com esse novo posicionamento, já admitimos a modulação da tribuna. A modulação pode ser feita de ofício pelo próprio plenário. Aqui houve a necessidade da Câmara dos Deputados utilizar esse instrumento, porque foi o próprio Supremo que disse que, em regra, agora a modulação deve ser pleiteada por embargos. Então, me parece que sairia dessa formalidade maior de se aguardar a publicação, porque não busca apontar uma contrariedade, uma omissão, que aí sim, no acórdão publicado, poderia estar sanado. Busca algo que poderia ter buscado imediatamente ao término do julgamento aqui da tribuna. Pela relevância do tema, pela proximidade das eleições, entendo que nós deveríamos superar esse não conhecimento, exatamente porque se utiliza embargos de declaração, mas em verdade poderia ser uma mera petição pedindo a modulação, não é propriamente o embargos de declaração. Então eu peço vênia ao eminente ministro relator, eu conheço dos embargos. Só para acrescentar, senhor presidente, embora de fato o objetivo destinatário da interposição seja a modulação, que a rigor implica, quiçá até mesmo numa alteração do sentido que foi decidido, mas a embargante alega uma figura interessante, que é a chamada omissão indireta. Ou seja,
não haveria omissão diretamente, mas haveria uma omissão indireta. Cita, inclusive, um trabalho do professor Rodrigo Mazei, denominado precisamente em base de declaração e omissão indireta. Matérias que devem ser resolvidas de ofício, independentemente de arguição prévia do interessado. É o nome do texto do professor que está na revista Forense. Além disso, a embargante também diz que há razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social a fim de justificar o cabimento da modulação. E volta a argumentar que a eficácia ex tunc dada a decisão, como eu já disse, e a embargante reitera, entraria em colisão com o próprio escopo, com o próprio sentido do julgamento adotado por esse tribunal. Então, a rigor, o destino dos embargos é mesmo buscar a modulação, que implica numa alteração do que restou decidido nesta questão específica da eficácia, não quanto à matéria de fundo, e embora se alegue a existência desta omissão indireta, que é a figura jurídica trazida para justificar o conhecimento dos embargos com a finalidade de modular. Mas não há nenhum problema, tanto que eu tenho o voto em relação à matéria de fundo, que é a questão da modulação. Mas achei importante destacar, até para ser fiel aos pronunciamentos do tribunal que eu mencionei com precedentes. Como vota o ministro Luiz Roberto Barroso? Eu vou concordar com os dois lados, se é que isso é possível. Eu acho que o ministro... Hoje estou numa posição tranquila, eu só vou votar por último. Eu estaria em dúvida ainda. Mas veja, eu acho que do ponto de vista técnico, formal, eu concordo com a posição defendida pelo ministro Luiz Edson Fachin. Nós, como lembrou a ministra Rosa, penso que se refere a esse caso, nós flexibilizamos a jurisprudência nos casos em que os embargos de declaração são interpostos antes da publicação, mas o julgamento se realiza após a publicação e geralmente com ratificação dos embargos. Mas acho que mesmo sem ratificação, se os embargos forem pertinentes ao acórdão publicado, nós entendemos que eles são cabíveis. O caso aqui em questão, todavia, é de embargos de declaração contra acórdão que sequer foi publicado. De modo que eu acho que a posição de não conhecimento é processualmente correta. Só que eu acho que há um problema grave. É que nós estamos falando de recursos que iriam irrigar as campanhas femininas nessas eleições de 2018. De modo que a não modulação aqui frustraria a utilização desse dinheiro para uma causa que nós mesmos consideramos que era uma causa justa e legítima. E o ministro Alexandre de Moraes fez uma observação que considero pertinente, que a modulação, ela prescinde dos embargos de declaração. É bem verdade que, de algum tempo para cá, nós adotamos, em alguns casos, a prática de aguardarmos os embargos de declaração, mas essa foi uma escolha e não uma imposição normativa. De modo que, como eu acho que nós podemos modular de ofício, eu superaria a questão do conhecimento, não para mudar a jurisprudência, porque acho que o ministro Fachin está correto. E nós abriríamos um precedente que poderia toda hora estar chegando embargos de declaração antes. Portanto, eu não estou abrindo o precedente. Então, talvez, ministro Barroso, na linha que Vossa Excelência vem raciocinando... Não conhecer e conceder de ofício a modulação. Não conceder e modular. É isso. Ou conhecer a Ministro, pois não, ministro presidente, eu queria...
Mas o ministro Barroso ainda não concluiu o voto. Pois é. Mas eu ouço o ministro Lewandowski com muito prazer. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu queria trazer à colação um julgado que foi proferido de relatoria do eminente ministro Teori Zavascki, que talvez nos ajude a meditar sobre essa questão. Quer dizer, para além do parágrafo 4º do artigo 218 do CPC, aludido pelo nosso eminente professor de Direito Processual, ministro Luiz Fux, que diz que será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, há uma decisão interessante deste plenário, tomado na reclamação 6999, na verdade um agravo regimental, e do plenário, que diz o seguinte, entre aspas, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam a produzir efeitos a partir da publicação no veículo oficial da ata de julgamento. Portanto, basta a publicação da ata do julgamento, que normalmente se faz na sessão subsequente ou até antes da sessão subsequente à decisão tomada, então já se considera, portanto, pública esta decisão e, então, a partir daí, tempestivo qualquer recurso. Então, apenas queria trazer para a colação, ao conhecimento, ou relembrar os eminentes pares, de que já temos uma decisão nesse sentido, mas que se cinge às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Muito obrigado, Roberto Barroso. Não, ministro. Não, ouvi com muito prazer. Portanto, apesar da observação relevante do ministro Lewandowski, quer dizer, a publicação da ata e do resultado do julgamento, como Sua Excelência diz, produz efeitos imediatos, mas é porque os embargos de declaração, eles, em rigor, precisam da publicação do acórdão, eu penso, como regra geral, para que se possa saber se há ou não necessidade de integração via embargos de declaração. De modo, presidente, que na linha de concordar com os dois lados, que eu dizia anteriormente, eu não conheço dos embargos de declaração na linha do voto do ministro Luiz Edson Fachin, porém, concedo de ofício a modulação para possibilitar a utilização... Pois não. Só para que não invada o voto e ordenando os trabalhos. Mas é porque eu não tenho como. Sim. Eu não tenho como, porque se não conhecer, acaba o julgamento. Eu tenho que avançar. Então, eu não conheço, mas concedo de ofício. Concede de ofício para analisar a possibilidade. Olha, se não conhecidos os embargos de declaração, eu tenho uma proposta de voto que, ao fim e ao cabo, eu não estou antecipando, mas estou apenas cogitando em tese, que vai ao encontro do que está dizendo agora o ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, eu acolheria o debate e a deliberação de ofício sobre a modulação e, obviamente, não anteciparia, mas só em tese diria que vai na mesma direção que o ministro... O relator não conhece, mas tem a posição de não conhecimento, mas permite a modulação de ofício. E a modulação nós debateríamos depois, então. É que eu acho que... Caso prevaleça a possibilidade de... Se a gente não conhecer Tucur, não pode continuar. Portanto, um pouco como fazemos com os habeas corpus. Sim. Portanto, eu não estou conhecendo, mas desde logo concedo de ofício a modulação, porque senão a gente não consegue chegar. E a gente discute essa modulação eventualmente... Como vai ser feita depois. A posteriori. Ministra Rosa Weber. Da mesma forma, eu, senhor presidente, tenho dificuldade de conhecer dos embargos de declaração, na medida que até em termos processuais sou bastante formalista, né, e sempre penso que o processo envolve uma relação e, sobretudo, quando emprestamos efeitos modificativos, nós refletimos e interferimos diretamente no direito, na pretensão de quem está no outro polo da relação jurídica. Então, eu prefiro ficar no não conhecimento... Vossa Excelência, me permite um comentário. Eu concordo com Vossa Excelência. É só porque as formas, elas existem para proteger direitos. E, nesses casos, o apego à forma é decisivo. Aqui, se... nos apegarmos à forma sem irmos adiante,
o direito vai ficar frustrado. E, portanto, a forma vai militar contra o direito e não a favor do direito. Isso, Luiz Roberto, eu sou uma defensora da instrumentalidade das formas. Fui aluna na faculdade do professor Galeno Lacerda, que lá, ainda sob a égide do Código de 39, não é? Sob a égide do CPC de 73. Não acredito. Já advogava a instrumentalidade das formas. E eu concordo integralmente com Vossa Excelência, e o meu voto vai exatamente na linha do voto de Vossa Excelência. Eu também não conheço dos embargos de declaração, mas até ia sugerir que apreciássemos como petição, mas a ideia proposta me parece até mais razoável, né? E eu só não digo como modulo. Mas me proponho. E aí ouviríamos inicialmente o relator. Só também um acréscimo, para o debate, é que, por exemplo, a nova ordem processual, ela procura prestigiar a questão de fundo em detrimento da questão de forma. Assim, por exemplo, um recurso que não preenche os requisitos de admissibilidade, desde que não seja tempestividade, ele pode ser admitido se a tese nele discutida favorecer a evolução do direito. Então, nós estamos vivendo uma outra época em que a forma ela é desprezível em relação à questão de fundo. E é o caso específico. Veja, a questão de fundo levou alguns colegas a superar essa jurisprudência para admitir os embargos. Mas a grande realidade é que esse artigo 218, parágrafo 4º, ele tem como fundamento a jurisprudência do STJ, que é o guardião da legislação infraconstitucional, no sentido que o direito não socorre os que dormem, mas ele também não pune os que estão acordados. Então, se o sujeito se antecipa e oferece um recurso, diante do julgamento que é publicizado numa audiência pública, ele não pode ser punido por intempestividade do recurso. Essa que foi a ideologia que norteou a legislação infraconstitucional que regula o recurso. Isso aqui é um instrumento infraconstitucional que foi utilizado numa ação constitucional. Mas ele tem a regulação dele pela legislação infraconstitucional, que tem presunção de constitucionalidade e também não foi declarada ainda inconstitucional. Se me permite, ministro Luiz Fux, seria o mesmo que dizer que nós privilegiamos a forma sempre que a observância da forma implicar segurança jurídica, é a sua inobservância prejudicar a segurança jurídica e assegurado sempre o contraditório e a ampla defesa. Porque, por óbvio, que se asseguramos a parte contrária à manifestação, também de prejuízo não se pode cogitar. Agora, a forma pela forma... Agora, a Excelência tocou num ponto importante. Na instrumentalidade das formas, significa de que o processo não é um fim em si mesmo. Ele é servir alguma coisa. Então, a Excelência agora toca num ponto importante. Segurança jurídica. Os parlamentares têm dúvidas sobre como fica o acréscimo decorrente de acumulação de sobras dos anos anteriores, se também devem ser distribuídos no presente pleito. O que há no momento? Uma perplexidade, uma insegurança, que nós precisamos sanar através dos embargos. Eu não conheço, mas me proponho a examinar. Mas admite a possibilidade de análise de ofício, tal qual fez o relator e o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Fux já votou pelo conhecimento. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu não conheço, acompanhando, portanto, o ministro Edson Fachin, por considerar que realmente, neste caso, estaríamos abrindo um precedente, embora estejamos diante de uns embargos declaratórios que têm um efeito não de integração, porque não havia o questionamento prévio, muitas vezes o advogado não questiona exatamente para não fragilizar a sua argumentação, já antecipando que poderia ser contrário, o que foi muitas vezes enfatizado aqui neste tribunal, especialmente pelo ministro Sepúlveda Pertence. Não é uma ausência, uma omissão, mas é o não dizer para depois buscar essa modulação. E o ministro Roberto Barroso lembrou que nós adotamos a possibilidade dos embargos naqueles casos em que a gente não tenha condições de sopesar com todos os dados os efeitos
dessa produção imediata ou da necessidade da modulação. Porque quando há estes dados, nós até fazemos isso imediatamente e de ofício. Neste caso, portanto, se tem uma situação muito especial e eu também acho que não é o caso de conhecimento, porém, acho que não se poderia frustrar a pretensão que nós mesmos consideramos na forma julgada pela ausência da modulação, que significaria isso. Houve um resultado que, no entanto, não será implementado nas eleições deste ano. Essa é a razão pela qual também estou acompanhando no sentido agora, acho que já adotado pelo ministro relator, de não conhecer, porém, na concessão de ofício, admitir a modulação. O exame. Depois eu passaria a palavra ao relator para... Exatamente. Aí, como modular, eu aguardo o momento oportuno. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu já assumi nesta corte uma posição radical, não conhecendo dos embargos ou dos recursos enquanto não publicada a decisão. Nós evoluímos aqui, ficamos no meio termo, até recentemente, quando admitimos que, quando a decisão estivesse acostada nos autos, mas ainda não publicada, já se admitia os embargos declaratórios, como é o caso agora, em discussão, porque se entende que a parte já tinha conhecimento daquilo que foi, enfim, decidido pelo colegiado. Eu lembro, senhor presidente, que há um antigo provérbio latino, segundo o qual forma dat esse rei, ou seja, a forma dá existência à coisa. Mas eu queria, na esteira do que disse o ministro Luiz Fux, dizer o seguinte, que a forma hoje, no mundo moderno, no mundo da internet, no mundo das audiências televisadas, não se expressa mais apenas no papel. Quando a corte toma uma decisão pública, e que pode, inclusive, ser recuperada mediante a requisição dos vídeos, e quando a ata é publicada, logo em seguida a decisão do plenário, me parece que é perfeitamente legítimo que se entre com embargos declaratórios, porque a parte já conhece o que foi decidido, não só o que foi decidido a partir do voto do relator, mas, inclusive, sabe o que consta dos votos orais de todos aqueles que acompanharam ou, eventualmente, divergiram do relator. Portanto, tendo em conta estes fatos, e tendo em conta a evolução do conceito da forma, como bem agora lembra o eminente ministro Luiz Fux, que é um dos nossos grandes processualistas do país, e considerando aquilo que consta, como disse, do artigo 218, parágrafo 4º do CPC, e também da decisão naquela reclamação a que fiz referência, com todo respeito, eu conheço destes embargos, e mais ainda, senhor presidente, porque eu vou distribuir um voto aos eminentes pares, porque entendo que uma questão não foi claramente discutida e que talvez possa ser recuperada nestes embargos, que é justamente aquela obrigação de utilização de 5% do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação de política das mulheres, que consta do artigo 44, 5 da Lei 9.096/95. E isso, de certa maneira, acabou sendo contemplado naqueles 30%, empobrecendo a emancipação da mulher no âmbito da política tão necessária nos dias atuais. Então, por essas razões, senhor presidente, eu conheço dos embargos, pedindo vênia aos que me antecederam e se pronunciaram em sentido contrário. Ministro Marco Aurélio. Presidente, de início, o judiciário é um órgão inerte. Somente atua mediante provocação. E já ouvi proposta no sentido de atuarmos de ofício, no caso, né? Ou seja, não atuarmos a partir dessa mesma provocação estampada nos embargos declaratórios. Mas há, a essa altura, uma realidade que afasta, a meu ver, discussões maiores. É que já se tem acordo. Não sei se já foi publicado. Não foi.
Não foi publicado. Não foi. Mas já se tem acordo. Agora, lembrou o ministro Ricardo Lewandowski um dado importantíssimo. A eficácia do pronunciamento do Supremo surge a partir da publicação da ata de julgamento. E as sessões são públicas. As partes ficam conhecendo as premissas da deliberação do colegiado. Por isso, mesmo tendo presente que o brasileiro deixa para praticar os atos na 1/10ª hora, mas há aqueles que se antecipam, há aqueles que cumprem o horário, né? Eu peço vênia ao relator para acompanhar o ministro Luiz Fux, no primeiro voto divergindo de Sua Excelência, né, no voto proferido. Eu peço vênia a divergência para acompanhar o relator no sentido de não conhecer dos embargos, mas também, como todos que não conheceram, admitindo a possibilidade da modulação. Então, eu vou fazer uma proclamação parcial que, por maioria, não foram conhecidos os embargos de declaração, mas admitida a análise da modulação. E passo, então, agora, vencidos o ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio, que conheciam dos embargos de declaração. É porque esta posição de não conhecer, mas permitir a análise, está contida no voto do conhecimento. No conhecimento? Sim. Então, conhecidos embargos? Não conhecidos, mas admitida a análise da modulação. 4 conheceram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 9. Então, quem não conheceu? O Alexandre conheceu. Eu conheci. O presidente desempatou para não conhecer. Para não conhecer, mas admitir o enfrentamento da questão de fundo. E como quem conhece admite enfrentar o fundo, então, ao fim e ao cabo, são 9 votos admitindo enfrentar o fundo. É isso. Sem dúvida. Presidente, aí no campo da atuação de ofício, para não ser incongruente, eu fico vencido. Mas eu proclamei, não há no meu pronunciamento voto implícito quanto à matéria de fundo versada nos embargos declaratórios. Sim. E é interessantíssimo. A matéria foi vinculada nas razões dos embargos declaratórios. O Supremo simplesmente potencializa a forma, deixa de conhecer os embargos declaratórios, mas adentra o mérito desses mesmos embargos declaratórios. Na cabeça de quem fez, não o clássico, mas o científico, isso não entra. Mas, proclamado parcialmente, então, o não conhecimento, mas admitindo-se a análise da questão de fundo, passa a palavra agora ao eminente relator para a sua proposta quanto à modulação, que é o ponto que vai ser debatido agora. Pois não, senhor presidente. Eu tenho uma proposta de deliberação muito breve, já fiz chegar às mãos de vossas excelências. E, portanto, no que diz respeito à modulação, estou assentando que, diante do não conhecimento dos embargos, admito o exame da proposta de modulação. E para qual fim? Para o fim de... E quem faz a proposta? O embargante? Eu estou trazendo ao colegiado como proposta, até porque, do ponto de vista de outra lógica, ministro Marco Aurélio, que não é a Vossa Excelência vota a favor da própria proposta. Eu estou trazendo uma outra lógica. Esta deliberação do nosso julgamento foi em 15 de março de 2018. Nós estamos em setembro e ainda não temos acordo. Só por isso. Então, continuando o que eu dizia, para poder prestar a jurisdição. Diante do não conhecimento dos embargos, admito examinar a proposta de modulação e creio que esta é a posição majoritária deste colegiado.
e, portanto, assim, exclusivamente em relação à declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do parágrafo 5º-A e do parágrafo 7º do artigo 44 da Lei 9.096, acrescidos pela Lei 13.165, os efeitos temporais da decisão proponho a este colegiado que ficam modulados a fim de assegurar que, sem que haja a redução do percentual de 30% do montante do fundo alocado a cada partido para as candidaturas femininas, os recursos financeiros de anos anteriores acumulados nas contas específicas que cuidam esses dispositivos sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018. Ou seja, proponho assentar a compreensão de que os recursos devam ir integralmente para as campanhas femininas, como já fazia parte da reflexão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Como voto, trazendo a proposta para a deliberação do colegiado. Agradeço. O ministro Alexandre de Moraes, acompanha quanto à modulação? Acompanho, até porque não há o prejuízo dos 30%, e o que a Câmara pedia, e agora foi de ofício também aderido pelo ministro Fachin, foi exatamente todos aqueles valores que ficaram depositados já relacionados a isso e ainda não eram distribuídos, que agora possam ser distribuídos. Então, acompanho integralmente o relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Eu estou acompanhando o relator. Ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux. Com o relator. Ministra Carmen. Com o relator, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu tenho uma abordagem um tanto quanto distinta e até estou trazendo voto escrito, porque, na verdade, estou ferindo um outro ponto, recuperando a discussão que nós tivemos quando o julgamento da ADI. Eu vou distribuir o meu voto para os eminentes colegas, certamente ficarei vencido, porque já temos uma maioria já formada, mas apenas para marcar uma posição. Eu ressalto aqui o relatório, que é extenso, e passo aqui, senhor presidente, ao que me parece essencial. Eu digo que inicialmente, depois do relatório, peço que os colegas, se quiserem, me acompanhem, por gentileza, e digo que eu transcrevo os dispositivos que interessam à solução da controvérsia conforme a redação que lhes foi dada pela Lei 3.165 de 2015, é o artigo 44, que trata dos recursos do fundo partidário. Salto essa parte, que é longa, e digo o seguinte: conforme se depreende da leitura dos dispositivos transcritos, eles dizem respeito exclusivamente ao fundo partidário previsto no artigo 17 da Constituição e regulado pelo artigo 44 da Lei 90/96/95, que não tem por finalidade precípua o financiamento das campanhas, mas sim dos próprios partidos. Ele não se confunde com o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, incluído na Lei 9504/97 pela Lei 13.487 de 2017, que tem especificamente essa finalidade. O Fundo Especial de Financiamento de Campanhas é posterior à mudança legislativa objeto da ADI 5617 e mesmo a propositura desta. Por isso, o julgado embargado não se referiu a esse fundo, mas sim ao fundo partidário. Como esse pode ser utilizado também em campanhas eleitorais, esta Corte decidiu que, se vier a lhe ser dada essa destinação, deverá ser de forma a não discriminar as candidatas nem favorecer os candidatos. Posteriormente ao julgamento da ADI 5617, o TSE decidiu, na consulta número X, de relatoria da ministra Rosa Weber, que a mesma ratio decidente da ADI 5617, dar efetividade ao disposto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504/97, deveria incidir na distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, bem como na distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita do rádio e na televisão. E decidiu-se, em síntese, isto que eu
transcrevo no meu voto que salto. E digo, então, que a jurisprudência tem, portanto, atentado para a importância do financiamento da campanha das candidatas. Há, entretanto, diferentes tipos de medidas de estímulo à participação feminina na política. Exemplo disso é a obrigação de utilizar 5% do fundo partidário. Eu insisti muito naquela discussão, mas isso ficou como optia dictum e parece-me que nós acabamos não decidindo sobre esse ponto. E, entre aspas, trata-se do seguinte, que na criação e manutenção, diz respeito, entre aspas, a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Isso está consignado no artigo 44.5 da Lei 90.96/95. Quando votamos o mérito da DI 5617, consignei a relevância que atribuo a esse investimento e sustentei na ocasião seguinte, dizendo que esses 5% não tem nada a ver com aqueles outros 30% e devem ser preservados. Isso é para estimular, por via da propaganda, a participação das mulheres. E disse eu, então, no meu voto, o seguinte: esse recurso não tem a finalidade de financiamento de campanha, mas sim de criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos pela Secretaria da Mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a Secretaria, pelo Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política. O caput do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos diz que os recursos do fundo partidário são aplicados em várias hipóteses, mas inclusive nessa a qual eu acabei de me referir, esse inciso 5º, que justamente se destina a programas para incentivar a participação das mulheres na política. Portanto, não se destina ao financiamento das campanhas. Se incluirmos essa verba, também nessa verba que o ministro Fachin agora propõe a redistribuição, estaremos dando com uma mão e tirando com outra, porque estaremos, então, enfraquecendo justamente aquilo que queremos fortalecer, que é o aumento da participação das mulheres na política. Vejo, Vossas Excelências, que o português é típico de quem faz um voto oral, como fiz na época. Continuo convicto de que não devem ser incluídas nas verbas cuja redistribuição proporcional se determinou aquelas a que alude o inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096/95, a Lei dos Partidos Políticos. E vejo esses embargos como uma ocasião em que essa questão pode e deve ser reexaminada, sobretudo ante a disposição do artigo 322, parágrafo 2º do novo CPC, no sentido de que a interpretação do pedido inicial pelo julgador e grifo considerará o conjunto da postulação, isto é, não apenas o item do pedido. Especificamente, quanto aos valores acumulados referentes a exercícios anteriores, entendo que não mais poderão ser utilizados nas campanhas das mulheres, sendo obrigatória a sua utilização apenas em programa de difusão da participação feminina, dada a declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 5º-A e parágrafo 7º do artigo 44 da Lei 9.096. Nesse aspecto, bem pontuou o amicus curiae, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, CEP, é o seguinte: a Lei 13.165 de 2015, em vez de aprimorar os mecanismos para ampliar a participação das mulheres na política, na verdade, facilita o descumprimento da obrigação constitucional de fomentar a paridade entre homens e mulheres e ainda enfraquece as medidas já insuficientes da legislação anterior. A partir de uma análise detalhada e sistemática, pode-se afirmar que o texto da lei, em sua mais recente redação, passa a prever mecanismos que permitem o esvaziamento dos recursos previstos pelo artigo 44.5 da Lei 90.96/95. Ao tratar especificamente das mudanças trazidas pela inclusão do bom, avanço. Vou apenas ao trecho grifado, ainda me fazendo referência ao pronunciamento desse amicus curiae, e vou ao trecho grifado, que dizem o seguinte, ou que diz o seguinte, esse amicus curiae: como demonstrado até agora, a confusão entre os recursos que seriam destinados para programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, com aqueles que seriam destinados para as campanhas femininas, diminui ambos os montantes. Em suma, já terminando, senhor presidente,
Os valores acumulados devem, a meu sentir, ser aplicados em sua destinação legal, ou seja, na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, artigo 44, 5 da Lei 90/96. Observe que tais recursos deverão ser empregados no presente exercício, sob pena do acréscimo previsto para o parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096, de 95, que eu transcrevo em nota de rodapé. Parece-me que, já estando superada a questão da inconstitucionalidade da norma, não se justifica que deva continuar vigorando, até mesmo porque já se decidiu que ela não colabora para a maior participação feminina na política. Consigno ainda que, no meu modo de ver, o descumprimento do emprego da verba em questão deveria acarretar mais do que o reconhecimento da mera impropriedade simples, mas sim de verdadeira irregularidade material grave, a fim de dar-se maior eficácia à política pública em questão. Deve a jurisprudência aplicar a lei com o rigor necessário para superar o quadro de subrepresentação feminina na política, sem descurar do longo caminho que ainda deverá ser trilhado e que deverá sê-lo mormente pelas vias políticas para que o Brasil possa, de fato, garantir o mandamento constitucional do inciso 1º do artigo 5º da Constituição, a saber, entre aspas, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Pelo meu voto, senhor presidente, apenas estou marcando uma posição. Eu estou rejeitando os embargos no que tange a modulação dos efeitos pleiteados, e aqui faço uma pequena correção à mão, esclarecendo, contudo, que não pode ser incluído no percentual referente ao fundo partidário, artigo 9º da Lei 3.165, 2015, o valor de que trata o inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096, 95, ou seja, aqueles 5% que servem exatamente para estimular, via propaganda, a participação das mulheres, não podem, não devem ser incluídos naquela verba para o financiamento das campanhas que nós aprovamos e consideramos que deve atingir o montante de 30%, sob pena, insisto, como disse, então, durante o julgamento do Merdadi, nós darmos com a mão e tirarmos com a outra. É como voto, senhor presidente, já sei que há uma maioria formada, mas apenas para marcar uma posição. Como voto, ministro Marco Aurélio, modulação. Presidente, o sistema não fecha, principalmente o processual, instrumental. Sem provocação, estamos a rejulgar o processo objetivo. E após termos assentado o não conhecimento dos embargos declaratórios, estamos ferindo a matéria de fundo desses mesmos embargos declaratórios. Voto de forma contrária a esse procedimento. Fica registrado o voto de Vossa Excelência. Eu voto no sentido de acompanhar o eminente relator, ou seja, modulando os efeitos conforme sugerido por Sua Excelência. E registro que já votei no sentido da possibilidade da modulação em precedente de minha relatoria, que foi julgado neste plenário de ofício. Ou seja, há precedentes com a devida vênia em relação à possibilidade de, mesmo sem pedido, nós modularmos os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade. Nos termos do artigo 173, parágrafo único do regimento interno, que passo a ler, se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade, estando licenciados ou ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso, a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o quórum. Faço esse registro porque o quórum da modulação são 8 votos e nós alcançamos 7 votos pela modulação, 1 voto pela rejeição da modulação, mas com esclarecimentos, que é o voto do ministro Ricardo Lewandowski, e 1 voto contrário à deliberação da questão, que é o voto do ministro Marco Aurélio. Então, fica suspenso esse julgamento. Presidente, a decisão é da presidência, não é do colegiado, de suspender.
Eu estou aplicando o regimento interno, mas, Vossa Excelência, Sim. eu posso registrar que Vossa Excelência discorda. Não, eu não discordo se o ato for de Vossa O ato Excelência. é do presidente, eu estou suspendendo como presidente. Então eu não discordo. Eu não discordo porque Vossa Excelência dirige os trabalhos. Agradeço a Vossa Excelência. E sem provocação eu não posso colocar em dúvida essa direção. Então, nos termos do parágrafo único, declaro suspenso se ainda na tarde de hoje nós tivermos um dos colegas que estão justificadamente ausentes no momento retornando, nós retomamos esse julgamento, senão ele ficará para a semana que vem. Por enquanto, então, suspenso o julgamento quanto à modulação. Como? Suspenso esse julgamento, passo ao próximo item da pauta, continuação de julgamento da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade de número 5.326, procedente do Distrito Federal de relatoria do ministro Marco Aurélio, sendo requerente a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e interessados, Corregedor-Geral de Justiça do TJ, uma série de interessados que estão atuando no feito que já foi devidamente colocado em pauta. Eu leio da papeleta que, após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, e Edson Fachin, que concediam a cautelar, pediu vista dos autos a ministra Rosa Weber, a quem então passo a palavra para o seu voto. Senhor presidente, senhores ministros, o eminente ministro Marco Aurélio, a quem estendo as minhas homenagens, submeteu a esse plenário o pedido de liminar deduzido na ADI, que ora foi apregoada, de número 5326, sob sua relatoria, oportunidade em que votou no sentido do deferimento da liminar. Foi acompanhado pelo eminente ministro Edson Fachin. Pedi vista dos autos para bem compreender o contexto da edição dos atos normativos atacados, que dizem respeito à competência da Justiça do Trabalho, até pela ciência que tinha de amplos debates de âmbito nacional a respeito, em especial no seio das escolas judiciais e em seminários voltados ao trabalho infantil e à sua erradicação, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, em promoção conjunta com várias instituições e associações, nelas incluídas CNJ e o CSJT, e considerado o indeferimento pelo eminente relator do pedido de ingresso no feito, como amite curia, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e do Grupo de Pesquisa Trabalho e Cidadania, Constituição e Cidadania da UNB. Indeferimento esse que veio a ser mantido ao julgamento de agravo regimental, em que esses aspectos fáticos poderiam ser melhor explicitados na minha visão. No dia seguinte ao meu pedido de vista, e o meu pedido de vista ocorreu em 12 de agosto de 2015, ou seja, no dia seguinte, no dia 13 de agosto de 2015, a liminar veio a ser implementada pelo eminente relator. Devolvi os autos para julgamento em 18 de dezembro de 2015. Relembro que se trata de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, em face de dispositivos de 4 atos normativos distintos e de origem diversa, a saber, 2 resoluções conjuntas editadas no âmbito da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual dos estados de Mato Grosso e de São Paulo, resoluções essas emanadas mais precisamente. A primeira, da Corregedoria do TRT da 23ª Região, que é o TRT de Mato Grosso, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho
do Mato Grosso, do Estado do Mato Grosso, do Ministério Público do Trabalho da 23ª Região e do Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Essa resolução era de número 1 de 2014. E a segunda resolução foi editada pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Corregedoria Regional do TRT da 2ª Região, da Corregedoria Regional do Trabalho da 15ª Região, da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Trabalho do TRT da 2ª Região e do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Também resolução essa de número 1 de 2014 no âmbito daqueles órgãos do Judiciário e do Ministério Público. Os outros atos, esses são 4 atos normativos de origem distinta, como eu referi. Além dessas duas resoluções, o outro ato atacado é um ato do Gabinete da Presidência do TRT da 2ª Região, de número 19, de 2013, editado pela então presidente do TRT da 2ª Região, que é São Paulo, e um provimento da Corregedoria Regional de São Paulo, editado pelo presidente e pela Corregedoria também do TRT da 2ª Região. As resoluções conjuntas versam sobre pedido de autorização para trabalho, inclusive artístico e desportivo, de crianças e adolescentes, e nelas se recomendam aos juízes do trabalho, aos juízes de direito da infância e da juventude, aos juízes do trabalho e aos membros do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho das regiões envolvidas, que tomem como diretriz, ou seja, há recomendações para que sejam tomadas como diretriz para efeito de competência, consideradas as inúmeras dúvidas suscitadas a respeito, que as casas que tenham como amparo, que as causas que tenham como amparo os direitos fundamentais da criança e do adolescente e sua proteção integral, nos termos da Lei 8.069 de 90, se inserem no âmbito de competência dos juízes de direito da infância e da juventude, mas que as causas que tenham como fundamento a autorização para o trabalho de crianças e adolescentes, inclusive artísticos e desportivo, e questões conexas, derivadas dessas relações de trabalho e emprego, debatidas em ações individuais e coletivas, se inserem no âmbito de competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, senhor presidente, em atos conjuntos, Justiça Comum do Estado de São Paulo e do Mato Grosso, Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo e do Estado do Mato Grosso, sendo que o Estado de São Paulo, no âmbito da Justiça do Trabalho, através da sua 2ª e da sua 15ª região, todos nós sabemos, 2ª região, capital, São Paulo capital, 15ª região, interior de São Paulo, né, e também do Mato Grosso, ou seja, por esses atos conjuntos, presidências de corregedorias e ainda o Ministério Público da Justiça Comum, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho das respectivas regiões recomendaram essa distinção. Ou seja, causas com amparo, tenham como amparo os direitos fundamentais das crianças e do adolescente e sua proteção integral, nos termos da Lei 8069, competência da Justiça Comum. Causas que tenham como fundamento a autorização para o trabalho das crianças e adolescentes, competência da Justiça do Trabalho. Já o ato Gabinete da Presidência 19 de 2013, que é o outro ato impugnado, instituiu o Juízo Auxiliar da Infância e Juventude no âmbito do TRT da 2ª Região. E o provimento do Gabinete da Presidência da Corregedoria Regional, que é o 4º ato,
nada mais fez do que definir os parâmetros para a instrução do processo judicial para a concessão de autorização do trabalho infantil no TRT paulista. Esta ação de controle concentrado, esta ADI, busca, no seu pedido acautelatório, a suspensão da eficácia da expressão, inclusive artístico, trabalho, inclusive artístico, constante das aludidas recomendações e o afastamento da incidência destes dois últimos atos. Então, a ADI se volta contra e artístico das duas resoluções e pede ainda o afastamento da incidência dos dois atos, que são os provimentos onde foi regrado no âmbito da Justiça do Trabalho como deveria ser concedida essa autorização. Ao final, a ABERT requer que seja a ação julgada procedente, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão, inclusive artístico, constante dessa recomendação conjunta, das duas recomendações conjuntas, São Paulo e Mato Grosso, e a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, são resoluções conjuntas, sem redução de texto do ato 19 de 2013, esse ato conjunto da presidência do TRT e o provimento do gabinete da presidência com a corregedoria, editado pelo presidente e pela corregedora, com a fixação do entendimento de que os referidos atos não se aplicam a pedidos de alvará para a participação de crianças e adolescentes em representações artísticas. Esse é o ponto. A tese defendida pela autora da ADI é de que os atos impugnados são inconstitucionais por violarem os artigos 1º, 2º, 5º, 37 e 53, 22.1, 96.2, a linha D, 112, 113, 114, 1 e 9, 125 caput, parágrafo 1º da Constituição da República. O voto do eminente relator, na sessão de 12 de agosto de 2015, foi no sentido de não alcançar o artigo 114, incisos 1 e 9, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, versada à competência da Justiça do Trabalho, os casos de pedido de autorização para a participação de crianças e adolescentes em eventos artísticos ante a ausência de conflito atinente à relação de trabalho. Fecho aspas. Esse foi o voto do eminente ministro Marco Aurélio. Diante dos interesses envolvidos e da natureza civil do provimento requerido, de nítida jurisdição voluntária, entendeu Sua Excelência que as normas impugnadas sinalizam violação dos artigos 114, inciso 1 e 9, 125, parágrafo 1º e 227 da Constituição da República, assim como o princípio constitucional do juiz natural. Assentou ser da Justiça Comum a competência para analisar estes pedidos. Já na decisão monocrática, em que implementou no dia seguinte a liminar, explicitou Sua Excelência caracterizada a inconstitucionalidade formal, porque editados dispositivos administrativos para fixar competência jurisdicional e criar órgão judicial em inobservância do princípio da legalidade estrita, e assentou também a inconstitucionalidade material ante a circunstância de ter sido estabelecida competência da Justiça do Trabalho sem respaldo na Constituição. Eu aqui transcrevo o respeitabilíssimo voto do eminente relator nessa decisão monocrática e prossigo dizendo que o Procurador-Geral da República, em parecer escrito, à época, reiterando a manifestação oral no início do julgamento, opinou pelo referendo da medida cautelar
deferida monocraticamente, ao argumento de que, aspas, inconstitucionais atos internos e recomendações conjuntas que criem juízos auxiliares da infância e da juventude na Justiça do Trabalho e lhes atribuam competências. Senhores ministros, eu me excuso porque pretendo fazer a leitura, não integral, mas assim das partes mais importantes, que a meu juízo, do voto, porque é um assunto que me é muito caro e diz com competência da Justiça do Trabalho, né? E pedindo todas as vênias, divirjo do eminente relator a falta, na minha visão, do fumus boniuris, que respalde a sustentada não rigidez constitucional dos atos impugnados. Reputo ausentes inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. E reputo bem delineada a distinção das hipóteses previstas naqueles atos, a saber, pedido de autorização para trabalho infantil e pedido de autorização para participação em eventos artísticos. Uma coisa é pedir autorização para o trabalho infantil, outra coisa é pedir autorização para participação de crianças em eventos artísticos. Abordo, no primeiro momento, a inconstitucionalidade formal. Reitero que pretende a autora, relativamente ao ato conjunto, presidência e corregedoria, e ao provimento, a declaração da sua inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, e o reconhecimento de que o juízo instituído no âmbito do TRT, aspas, não possui competência para conhecer de pedidos de autorização para participação de crianças e adolescentes em representações artísticas. Quanto à recomendação conjunta, não era resolução, é recomendação conjunta, tanto a conjunta de São Paulo, quanto a recomendação conjunta, repito, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, é requerida a declaração da inconstitucionalidade da expressão, repito, inclusive artístico. Colho das informações prestadas pela presidência do TRT de São Paulo, nos autos dessa ação, que os pedidos de autorização submetidos ao crivo do Poder Judiciário são, diria eu, pelo menos em regra, os formulados por empresas de comunicação com vista à autorização para o trabalho. E eu vou fazer a leitura dessas informações de uma maneira bem breve. Disse, à época, a presidência do Regional do Trabalho. A experiência coligida em quase 2 anos de atendimento aos pedidos de autorização para o trabalho infantil identifica com toda clareza que a finalidade dessa ordem judicial insere-se invariavelmente em uma relação de trabalho. O pedido é formulado sempre por uma empresa de comunicação que apresenta a minuta do contrato que regulará a relação de trabalho com a criança ou o adolescente. Não se trata, data vênia, da apreciação apenas da conveniência da participação de adolescentes e crianças em atividades ou espetáculos e ensaios de cunho artístico, sem fins lucrativos e cujo cerne constitua sua evolução cultural. As autorizações para trabalho infantil artístico originam-se numa relação de trabalho, com a inserção da criança ou do adolescente no ciclo produtivo correspondente à atividade negocial do requerente. Os atos administrativos em debate, que são as duas resoluções, as recomendações conjuntas, consideram, pois, a essência dessa relação, francamente relacionada ao mundo do trabalho. Em outras palavras, digo eu, não se cuida, com todo respeito às compreensões contrárias, de pedido de autorização para a criança se apresentar em eventos artísticos, como, por exemplo, um festival de música ou de dança ou um concurso de beleza. Há muitos pedidos também nessa linha. Não se trata disso. Segundo as recomendações, são as empresas contratantes da força de trabalho das crianças e adolescentes, empregadoras ou tomadoras dos serviços do artista mirim, que requerem autorização
para o trabalho infantil para, por exemplo, trabalhar numa novela. Tá? Assim como previsto no artigo 1º do provimento conjunto e no parágrafo único do artigo tal, também do ato tal, eu vou me eximir, porque senão vai ficar muito longa a minha manifestação, também as recomendações combativas tratam de autorização para trabalho infanto-juvenil, incluído aí o trabalho artístico. Reitero, tanto o ato quanto o provimento se referem à autorização para trabalho de crianças e adolescentes e não à autorização para participação em eventos ou representações artísticas. Esta, sim, a cargo, com todo respeito, da Justiça Comum. Aí eu faço a leitura do parágrafo único, por exemplo, desse artigo 1º, onde eu leio: fica instituído o juízo auxiliar da infância e juventude regulado nos termos deste ato. Parágrafo único. Os juízes do trabalho substitutos que atuam como juízes auxiliares na capital, São Paulo, e funcionam junto aos juízes auxiliares em execução, ficam designados, sem prejuízo de suas atribuições atuais, para conhecer e decidir os processos de alvarás para trabalho infanto-juvenil, até ulterior deliberação. E no artigo 2º, os pedidos de autorização para trabalho infanto-juvenil deverão ser distribuídos como petição, trazendo no polo ativo o nome do interessado e o texto: autorização para trabalho de menor. Serão todos catalogados como trabalho com proteção especial, menor. Além, aqui, sigo fazendo a leitura, vou me eximir de lê-los na íntegra, mas todos na mesma linha, enfatizando esses artigos dos atos impugnados, que se trata de autorização para trabalho de crianças e adolescentes, inclusive artísticos e desportivos, e as questões a eles conexas. Por isso, prossigo eu, a versarem nos atos impugnados sobre autorização para trabalho e não sobre autorização para participação de crianças e adolescentes em espetáculos ou representações artísticas, eu não vislumbro, data vênia, inconstitucionalidade, ainda que parcial, em seu teor, enquanto buscam tão somente viabilizar a implementação de requisitos operacionais imprescindíveis ao exercício da competência constitucionalmente prevista em razão da matéria no artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, em absoluto implicam, na minha visão, alteração da organização ou da divisão judiciária, estas inequivocamente dependentes de lei. Assim como não criam órgão judicial, nem inovam quanto às atribuições da Justiça do Trabalho, muito menos instituem novas regras de competência judiciária, com devido respeito. Limitam-se a implementar o direcionamento administrativo de juízes substitutos para o exame das autorizações para o trabalho de crianças e adolescentes, sem que tal represente, insisto, a criação de órgão judicante novo, aproveitada tão só a estrutura das já existentes unidades judiciárias de apoio a diversas atividades especializadas na capital de São Paulo, mediante a designação dos juízes substitutos integrantes de tais unidades para análise dos aludidos pedidos. A referida especialização, prossigo eu, é usual na organização do Poder Judiciário e destina-se à otimização do trabalho, com vista à celeridade processual. Como exemplo, as varas de família, varas empresariais, varas da Fazenda Pública, varas de falência e recuperação judicial. Também nesses casos, não se cogita da instituição de novas unidades judiciárias, mas da concentração de esforços com o escopo de agilizar a prestação jurisdicional, o que eu reputo louvável. Não se desenha, portanto, hipótese de inconstitucionalidade formal decorrente da usurpação da competência privativa da União e dos tribunais, gravada no artigo 22, inciso 1 e 96, inciso 2, a linha D da Lei Fundamental, menos ainda de violação do princípio da reserva da lei, artigo 112 e 113 da Constituição Federal, porquanto, como dito, não se criaram novas varas judiciárias.
Entendo que se insere na competência privativa dos tribunais, observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, a organização de suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados. Constituição Federal, artigo 96, inciso 1, a linha A. Enquadrando-se nessa organização a especialização de suas varas. É o que ocorre aqui, em que editados atos justamente para especialização de unidades já existentes, mediante a preparação da estrutura do Tribunal Regional do Trabalho para a operação da competência que já era sua. Artigo 114, 1 da Constituição Federal, e a designação de juízes integrantes das referidas unidades para análise dos pedidos de autorização de trabalho infantil, com vista ao aprimoramento da prestação jurisdicional. Tema correlato já foi decidido por este Supremo Tribunal Federal, quando concluiu pela constitucionalidade da especialização no âmbito da Justiça Federal de varas de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. Eu aqui vou me eximir da leitura, mas refiro os nossos, vou só apenas citar aqui um habeas corpus sob a relatoria da ministra Ellen Grace, de número 91.024, segunda turma, julgado em 5 de agosto de 2008, onde Sua Excelência registra a leitura interpretativa do disposto nos artigos 96.1 A e D, 2D da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do Tribunal de Justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional de natureza especializada. E aí cito vários outros precedentes aqui, ministro Ricardo Lewandowski, HC 96.104, ministro Teori Zavascki, HC 102.150, em sentido semelhante, acórdão proferido no RHC 117.487, relatora ministra Carmen Lúcia, segunda turma, 7 de março de 2014, e um dos fundamentos da decisão prolatada na ADI 4414, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, julgado por esse pleno em 31 de maio de 2012, onde diz Sua Excelência, o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a lei estadual atribui à vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no artigo 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do juiz natural. Aí sigo me reportando à jurisprudência da Casa e prossigo dizendo que também não verifico inconstitucionalidade formal na inclusão da expressão, inclusive artístico, nas recomendações em análise. O fato de o trabalho ser artístico não desnatura sua natureza. Colho a propósito do Manual de Atuação do Ministério Público na prevenção e erradicação do trabalho infantil. Aspas, o trabalho infantil artístico pode ser caracterizado como toda e qualquer relação de trabalho, cuja prestação de serviços ocorre por meio de expressões artísticas variadas, por exemplo, no campo do teatro, da televisão, do cinema, do circo e do rádio. E ainda prossegue, né, toda uma linha doutrinária. Nessa senda, não se referindo ao pedido de autorização a participação de adolescentes e crianças em atividades ou espetáculos e ensaios de cunho e o artístico, mas a trabalho artístico infanto-juvenil que se insere em contexto de relação de trabalho, eu entendo abrangida na competência da Justiça do Trabalho tal autorização a teor do artigo 114 da nossa Lei Fundamental, na redação ampliativa trazida pela Emenda Constitucional 45. Não há, por isso, como referi,
na minha compreensão, o necessário fumus boni iuris a amparar a pretendida suspensão da eficácia da expressão, inclusive artístico, constante de ambas as recomendações, menos ainda a violação dos preceitos constitucionais invocados. Por isso, eu afasto, aqui resumindo, presidente, a inconstitucionalidade formal, como afasto ainda desses 4 atos normativos a apregoada e já reconhecida em votos da maior respeitabilidade, inconstitucionalidade material. E digo por quê. Sem dúvida, o desempenho de atividade artística por crianças e adolescentes nem sempre caracteriza a relação de trabalho. É verdade, nem sempre caracteriza. Os casos, por exemplo, de apresentação em evento de grupo folclórico, por exemplo, tradicionalista, como é comum nos centros de tradição gaúcha, de participação, e também os casos de participação em concurso musical, os casos de apresentação de grupos de balé infantil resultantes de aulas periódicas, estes sim são representações artísticas em que não se vislumbra relação de trabalho, por não ser o trabalho humano, em hipóteses tais, explorado economicamente por outro, pelo destinatário desse trabalho. A competência para autorizar a participação da criança ou adolescente neste tipo de manifestação artística é, a meu ver, objeto do inciso 2 do artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que reza, relembro, compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria ou autorizar, mediante alvará, a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios, certames de beleza. Tal dispositivo encontra-se na parte do Estatuto que disciplina os poderes do juiz da infância e da juventude ou do juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Organização Judiciária Local. Não se verifica no detalhado rol do artigo 149 do ECA, em que listados os locais e situações sujeitos à autorização por parte da autoridade judiciária, circunstância suscetível de sugerir, ainda que de forma tênue, atividade laboral atrativa da competência da Justiça do Trabalho. Em outras palavras, ausente na atividade de cunho artístico o viés laboral, caracterizado pela inserção da atuação infantil no contexto da atividade econômica, não há falar, de fato, em competência da Justiça do Trabalho, mas não é, com todo o respeito, o caso que estamos a tratar. Em trabalho minucioso sobre o tema, os procuradores do trabalho, Elisiane Santos e Rafael Dias Marques, afirmam que o artigo 149 do ECA fala em participação, o que se caracteriza como eventual, além de se inserir na competência prevista no artigo 148 do mesmo ECA, que lhe é anterior, e na qual não se insere autorização judicial para trabalho. O inciso 2 desse preceito legal diz com a participação da criança e do adolescente em manifestações artísticas de natureza lúdica, recreativa, concernentes a espetáculos públicos e seus ensaios e certames de beleza, como já referi, nos quais não há, pelo menos como regra, contraprestação pelo trabalho artístico realizado. Esse dispositivo não versa, portanto, sobre circunstâncias caracterizadoras de relação de trabalho, a impor conclusão no sentido de que a competência para autorizar a participação em tais espetáculos e certames é, conforme o magistério da eminente professora saudosa Ada Pellegrini Grinover, da competência da Justiça da Infância e da Juventude, cuja atribuição integra o conceito de verdadeira tutela diferenciada dos seres humanos em desenvolvimento. Estou transcrevendo as palavras da eminente processualista nas suas relações com a comunidade, com a família, com o Estado, com as coisas e com as pessoas. Tratando-se, prossigo eu, noutro viés de relação de trabalho artístico, na qual a criança ou adolescente labora mediante contraprestação em contexto de alteridade, geralmente,
estar-se-á diante de uma relação que se insere na previsão constitucional do artigo 114 da nossa lei fundamental, com a redação dada pela emenda constitucional 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho abrangentes, na minha visão, por óbvio, daquelas que envolvam crianças e adolescentes. A relação de trabalho artístico infantil vê-se, de um lado, a criança ou adolescente e, de outro lado, a empresa de publicidade, de rádio, de televisão, de cinema, interessada em contar com a mão de obra artística mirim via contrato de trabalho infanto-juvenil. Os interesses presentes nessa relação, no entender de Miessa e Correia, os doutrinadores, divergem muito daqueles íncitos às relações previstas nos artigos 148 e 149 do ECA, sendo inconcebível pensar que aquelas relações jurídicas se amoldam a qualquer tipo de contratação de natureza civil e mais a afastar a situação jurídica laboral. Essa compreensão, no meu entendimento, não afronta. Antes, ela concretiza o citado princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal. Relembro, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse princípio da proteção integral, plasmado também nos artigos 1º e 3º do Estatuto do ECA, agrega-se nas hipóteses da relação de trabalho aos princípios protetivos norteadores da Justiça do Trabalho, restando fortalecido neste ramo especializado em razão da convergência teleológica. Nessa linha, posicionamento, e aí eu vou citando a balizada doutrina, vou me eximir de fazer a leitura, senhor presidente, e prossigo dizendo que é de ser destacado que o aspecto abrangido no direito à proteção mínima, artigo 127, parágrafo 3º da Constituição Federal, refere-se à idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, 33 da Constituição, em que estabelecida literalmente como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, já com a redação da emenda constitucional 20 de 98, a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Em sede infraconstitucional, o caput do artigo 403 da Consolidação das Leis do Trabalho contempla semelhante vedação e ressalva. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Já o artigo 60 do ECA proíbe qualquer trabalho a quem ainda não completou 14 anos, salvo na condição de aprendiz, impondo-se uma interpretação sistemática desse dispositivo, considerada a não adequação da sua redação ao texto atual do inciso 33 do artigo 7º da Lei Fundamental, imposto pela referida emenda constitucional 20 de 98, que elevou de 14 para 16 anos a idade mínima para admissão ao trabalho. O ECA ainda se referia ao limite de 14 anos. Convém lembrar, a esse respeito, a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 73, que, em seu artigo 2º, deixa a cargo de cada membro a fixação da idade mínima laboral, desde que não inferior a 15 anos. Consignando o decreto 4.134 de 2002 em nosso país, que internalizou que a idade mínima para admissão a emprego ou trabalho é de 16 anos. Contudo, a mesma Convenção 138 flexibiliza essa proibição, admitindo no item 1 do artigo 8º, que a autoridade competente conceda permissões individuais a crianças e adolescentes para
trabalho em representações de cunho artístico, respeitado sempre o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. Essa norma evidencia terem as representações artísticas sido reconhecidas expressamente como modalidades de trabalho ou de emprego, inclusive exigindo a participação de organizações interessadas, de empregadores e trabalhadores no procedimento de concessão de permissões de trabalho a crianças e adolescentes. Além disso, ao permitir exceção à idade mínima para o trabalho, como corolário da autorização para representações artísticas, a Convenção 138 da OIT impõe, no item 2 do mesmo dispositivo, o dever de autoridade limitar o número de horas de trabalho, o dever de autoridade que vai conceder a licença, limitar o número de horas de trabalho, bem como fixar as condições para a sua realização, visando notadamente ao resguardo da saúde, segurança, desenvolvimento moral da criança e do adolescente, com vista a garantir-lhe, em última análise, liberdade, equidade e dignidade humana. Note-se que a autoridade que autoriza o trabalho infanto-juvenil define o número de horas de trabalho, define as condições do trabalho artístico, delineado maior detalhamento das diretrizes relativas à idade mínima para admissão a emprego, estabelecidas na Convenção 138 da OIT, repito, na Recomendação 146 da mesma OIT que complementa a citada Convenção. O desate da controvérsia impõe, a meu ver, divisar com clareza a natureza do trabalho infantil artístico, sendo a apropriação da força de trabalho da criança ou adolescente o objetivo último da atividade, obtido tal intuito por meio de contraprestação e ou exigência de cumprimento de obrigações ou regras, a essência criativa, lúdica, livre e recreativa da participação artística se transmuda em essência subordinada, subalterna, própria de um trabalho, objeto de exploração e motivação econômica, com suas nuances e riscos. Aqui é a lição doutrinária de Sandra Regina Cavalcante, trabalho infantil artístico, conveniência, legalidade e limites. Essa dicotomia também aqui eu vou citando outros textos doutrinários de outros doutrinadores. Aqui me refiro, para abreviar, senhor presidente, a doutrina de Tânia Coelho dos Santos, quando conclui que o trabalho artístico faz parte do mercado de trabalho. Quem o desenvolve, compra ou vende trabalho. Então, prossigo eu, se presente o intuito de obtenção de lucro por parte daquele em prol de quem o trabalho infantil, ainda que de cunho artístico, é realizado, e aliado tal objetivo, em regra, à alteridade, que impõe conformação da atuação da criança ou adolescente a ordens e regras externas, fica descaracterizada qualquer natureza lúdica, voluntária, altruísta e configurada, via de consequência, no mínimo, uma relação de trabalho. Em outras palavras, não se revestindo o trabalho infantil de essência lúdica, própria das atividades artísticas, educacionais ou recreativas, em que a criança ou adolescente é protagonista, e revestindo-se, isto sim, de caráter subordinado e econômico, em que a atuação artística é coordenada por um terceiro que explora economicamente tal atividade, inafastável, a meu juízo, concluir pela existência, ao menos, de uma relação de trabalho, na qual a força de trabalho da criança ou adolescente, desempenhada em favor de outrem, se insere na esfera produtiva desse. Essa relação de trabalho artístico infanto-juvenil não guarda semelhança com as relações que surgem do artigo 149 do ECA, referindo-se, sim, à relação entre trabalhador e tomador dos serviços, ou entre empregado e empregador. O bem a ser resguardado nessa relação é a rigidez física, intelectual, psicológica e moral, passível de ser abalada na criança ou adolescente em decorrência de aspectos eminentemente trabalhistas, tais como labor noturno ou em locais perigosos ou insalubres, que todos sabemos é proibido aos menores de 18 anos, jornadas extenuantes, condições precárias de trabalho,
desempenho de serviços prejudiciais à sua formação moral ou desenvolvimento, ou exercício de atividades em ambientes que gerem tal prejuízo. E a avaliação de tais aspectos, entre outros destinados à proteção do trabalhador, visa não apenas a rigidez física e mental da criança ou adolescente, mas também a proteção dos seus direitos trabalhistas. Eventual desrespeito a tais direitos desencadearia lide decorrente da relação de trabalho, a ser apreciada e julgada, conforme previsto na própria Constituição, pela Justiça do Trabalho. Isso porque, em se tratando de relação de trabalho, seja infanto-juvenil, seja adulto, a competência é da Justiça Especializada, em todos os momentos dessa relação, inclusive na sua fase prévia, em seus atos preparatórios, em razão da pertinência temática e vinculação imediata com os elementos que a caracterizam. Aqui estou mais uma vez transcrevendo a doutrina de Misiar Rafael e Braga, Roberto Vanderlei. E aqui eu vou citando jurisprudência, né, e enfatizo mais uma vez que, em se tratando de relação de trabalho nas suas diferentes fases, a competência da Justiça do Trabalho. Conclusão essa que pode ser depreendida, a meu sentir, contrário senso, do nosso julgamento, Tribunal Pleno, 25 de maio de 2011, em repercussão geral, sob a relatoria de Vossa Excelência, presidente, recurso extraordinário 607.520, né? Ainda do recurso extraordinário 586.453, sob a relatoria da ministra Ellen Grace, redator para acórdão também Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, julgado em 20 de fevereiro de 2013, em repercussão geral. Contrário senso. O que dessas emendas, na fração de interesse, consta a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do direito previdenciário em relação ao direito do trabalho. Inteligência do artigo 202, parágrafo 2º da Constituição Federal, a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do artigo 114, inciso 9 da Magna Carta. Constatada, então, a existência de relação de trabalho envolvendo adulto, criança ou adolescente, competente, eu nem diria, melhor até corrijo, não é constatada, aventada, mas enfim, aqui a orientação do tribunal em temas dessa natureza exige uma comprovação, né? Mas por esses aspectos todos, evidenciado o trabalho e não uma mera participação lúdica num evento artístico, competente a Justiça do Trabalho para conhecer e apreciar as matérias decorrentes. Ressalto que a redação original do artigo 114 da Constituição da República, anterior à emenda 45, já falava em competência da Justiça do Trabalho para exame de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Por meio da emenda constitucional 45, a competência da Justiça do Trabalho ampliou-se significativamente, previstas em seus incisos 1 e 9, respectivamente. Inciso 1. Ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estado, Distrito Federal e municípios. E 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. A competência material gravada nesses dispositivos é fixada em razão da natureza da relação jurídica, na qual ancorados os pedidos deduzidos nas respectivas demandas. Em outras palavras, o fundamento constitucional para o estabelecimento desta competência, que a meu juízo se estabelece em status assertionis, embora não seja a posição dominante nesta Corte, hoje, não reside no critério etário das pessoas envolvidas na relação, mas na natureza jurídica dessa relação, excluídos os casos em que figurem servidores públicos regidos por normas de ordem estatutária ou jurídico-administrativa, conforme já decidiu essa Corte na DI 3395.
Note-se que o afastamento da competência da Justiça do Trabalho, nesta assentada, decorreu da natureza administrativa do vínculo entre o poder público e os servidores estatutários, ausente a afirmação de que a expressão relação de trabalho refere-se à relação jurídica estabelecida entre trabalhador e empregador, regida pela consolidação das leis do trabalho. Ao revés, restou expressamente afirmado, naquele julgamento, ao debate em torno da expressão relação de trabalho, que esta poderia até se cingir, na redação originária, ao aspecto trabalhista propriamente dito, ou ao aspecto empregatício, não mais depois da emenda 45. Complementou ainda, à época, o ministro Carlos Aires Brito, na sequência, ser patente, aspas, somente se exclui da Justiça do Trabalho a relação propriamente estatutária, a compreender exclusivamente a investidura em cargo em comissão e efetivo. Aí, nessa linha exegética, eu transcrevo também outras lições doutrinárias, e já me encaminhando para o final, presidente, e renovando meus pedidos de escusa, digo que, pressupondo o deferimento do pedido de autorização para o trabalho, a análise das condições em que esse trabalho poderá ser realizado e a limitação do número de horas do emprego ou trabalho autorizadas, aspectos de índole eminentemente trabalhista, resulta configurada a conexão legitimadora da afirmação da competência da Justiça do Trabalho. Em reforço a tal entendimento, a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, igualmente referida na exordial. Vou fazer a leitura. A Constituição Federal, ao estabelecer a competência dessa Justiça, que é a do Trabalho, atribui-lhe basicamente o encargo de processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. E, em face dessa determinação constitucional incisiva e sem ressalvas, lei alguma poderia subtrair-lhe causas versando sobre relações dessa natureza, sem transgredir o superior princípio da soberania da Constituição. Prossegue Dinamarco. Obviamente, a interpretação teleológica e sistemática do artigo 114 repeliria eventuais investidas irracionais do legislador infraconstitucional destinadas a incluir na competência daquela justiça especial causas absolutamente sem liame algum com as relações de trabalho ou com outras causas julgadas por ela. Ponto. Daí falar-se da conexidade como elemento, ao mesmo tempo, limitador da discricionariedade do legislador ordinário e legitimador da inclusão de certas causas naquela competência. Fecho aspas. Prossigo. Seria, no mínimo, paradoxal atribuir à Justiça do Trabalho a competência para o julgamento de lide concernente ao pagamento da importância pactuada pela prestação de serviços ou de indenização por dano moral em razão da exploração indevida da imagem da criança ou adolescente no âmbito da relação de trabalho, e à Justiça Comum a autorização para o exercício do trabalho suscetível de desencadear o referido dano e, além de tudo, o exame das próprias condições em que esse trabalho deveria ser prestado. Situação mais contraditória ainda, no meu ponto de vista, ocorreria caso proposta ação por um empregado mirim buscando, além da condenação do empregador ao pagamento de multa por descumprimento da legislação trabalhista, como também de horas extras e adicional de insalubridade, tudo nos moldes da legislação trabalhista, e pretendendo ainda a multa fixada para o caso de descumprimento das condições estabelecidas à condição da autorização, porque é uma multa, atinentes, por exemplo, ao local de desempenho do trabalho, à jornada de trabalho e aos intervalos para refeição e descanso. Em acréscimo, lembro que a Lei Complementar 75, de 93, já atribuía ao Ministério Público do Trabalho, no inciso 5 do artigo 83, o ajuizamento de ações decorrentes de relações de trabalho envolvendo menores. Transcrevo. Assim, compete ao juiz do trabalho autorizar o trabalho artístico de crianças e adolescentes, desde, no mínimo, o advento da emenda constitucional 45 de 2004. Ademais, abrangidas nessa lei
outras atribuições do Ministério Público em âmbitos nos quais frequentemente surgem controvérsias de natureza trabalhista, também envolvendo o trabalho artístico de crianças e adolescentes, constando ainda do rol em comento a propositura de ações necessariamente perante a Justiça do Trabalho por expressa previsão da Lei Orgânica do Ministério Público da União, segundo a qual o Ministério Público do Trabalho atua nas causas de competência dessa Justiça especializada. Confirmam a assertiva quanto a tais atribuições notícias do sítio virtual do Ministério Público do Trabalho, versando sobre ações ajuizadas por esse Ministério Público perante a Justiça Trabalhista e sobre termos de ajustamento de conduta assinados em decorrência de sua atuação. Esse ramo do Ministério Público atua, outrossim, em observância das prioridades por ele eleitas, consubstanciadas nas suas metas institucionais, que englobam, entre outras, a erradicação do trabalho infantil e regularização do trabalho do adolescente, o combate a todas as formas de discriminação no trabalho e a defesa no meio ambiente do trabalho, preservação da saúde e segurança do trabalhador, todas de índole eminentemente trabalhista. Enfatizo, por fim, senhor presidente, que por força dos artigos 434 e 438 da CLT, o contratante de criança ou adolescente está sujeito à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como as sanções administrativas daí decorrentes, cabendo à Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso 7 da Constituição da República, apreciar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho. Ora, se o artigo 114 da Lei Fundamental foi ampliado para prever, após a emenda constitucional 45, a competência da Justiça Especializada também para proceder ao controle judicial concernente a tais penalidades, combinadas com base no poder de polícia administrativo, de natureza repressiva, é certo que também foi ampliado o controle judicial preventivo, concernente à autorização a que alude o artigo 406 da CLT. E aqui, especificamente, eu estou me referindo, transcrevendo o artigo 406 da CLT nos seguintes termos: o juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se referem as letras A e B do parágrafo 3º do artigo 405. Bom, a propósito desse preceito legal, importa lembrar que em sua última redação, data de... Bom, aí eu vou fazendo mais uma série de considerações, que aqui não... já estou me alongando muito. E concluo, senhor presidente, dizendo que não verifico inobservância do inciso 9 do artigo 114 da Constituição Federal, aqui apregoada, porque a autorização de que estamos a tratar se insere em princípio de ideias, como já dito, neste mesmo inciso 1 do citado artigo 114, por guardar pertinência com a relação de trabalho. Teço outras considerações, que hoje esse voto é um pouquinho antigo, presidente, não se tornam mais necessárias, e com base nesses fundamentos, os atos impugnados, a meu juízo, porque versam sobre a autorização para o trabalho do menor em representações artísticas e não sobre autorização para a participação do menor em representações artísticas, não implicam em absoluto afronta à Constituição, quer sob o viés material, quer sob o viés formal. De qualquer sorte, senhor presidente, uma coisa é verdade. Esse tema gerou e continua a gerar inúmeras divergências, inúmeras controvérsias. Daí a quantidade, a que me referi no início, de seminários, debates e a essa atuação conjunta e a esse consenso a que chegaram Justiça Estadual e Justiça do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, no âmbito desses dois estados e que levaram à edição desses 4 atos normativos com recomendações. Com todo respeito, pedindo mais uma vez desculpas, presidente, é o meu voto. Ministra Rosa Weber nega a medida cautelar. Eu suspendo a sessão pelo prazo regimental.